Então, olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Alexandro e na aula de hoje é, nós vamos estudar força magnética sobre as cargas elétricas, tá? Então, eu quero que vocês observem esse pontinho aqui que eu vou fazer aqui na tela. Esse pontinho é a carga Q, tá? É a carga que vai ser utilizada aqui para evidenciar o fenômeno. Então, a carga Q, né, pode ser maior que zero ou menor que zero, tá? Quando a carga ela é maior que zero, eu estou me referindo a um próton, tá? Próton. Quando a carga ela é menor que zero, eu estou me referindo a um elétron, tá? Daí é o seguinte, essa carga ela foi jogada dentro de um campo magnético que tem essa característica aqui, ó, apresentado pelo vetor campo magnético, tá? Então aqui é o vetor campo magnético. Esse campo magnético ele é uniforme, tá? Um campo magnético uniforme, tá? Daí é o seguinte, como vocês podem observar pelo vetor campo magnético, o campo magnético aqui uniforme ele tem essa direção horizontal e sentido para a direita. É um campo que está indo para a direita, da esquerda para a direita. A carga ela foi jogada dentro desse campo magnético dessa forma aqui, ó, tá? De cima para baixo, assim, como se fosse um mergulho, né? Então vocês podem ver a direção do vetor velocidade, né? E ela entrou desse jeito dentro do campo magnético. O vetor velocidade faz um ângulo θ com o vetor campo magnético, tá? Nessas circunstâncias, quando a carga ela entra dentro de um campo magnético, ela entra, né? Ela está em movimento, entrando dentro do campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força, né? De uma força chamada força magnética que tem essa característica aqui, tá? Simbolicamente eu represento a força magnética, né, dessa forma, Fm, força magnética, tá? Lembrem que um dia eu dei uma aula sobre vetores para vocês e eu mostrei um método de soma de vetores, tá? Eu posso pegar esse vetor e, e transladar ele para cá, e esse outro vetor transladar ele para cá, ele vai formar um plano, tá? E disso a gente tira algumas outras conclusões, tá certo? Agora vamos pensar, né, na carguinha, na seguinte realidade. Aqui no caso eu mostrei para vocês, né, a situação de um próton, né? Quando se trata de um elétron, eu tenho o seguinte, eu tenho que a força magnética ela vai dar uma uma direção, né, com sentido diferente, tá? Se aqui vocês estão olhando, né, a força magnética, vocês estão olhando aqui a força magnética apontando para cima, quando se trata de um elétron, né, a força magnética ela não vai apontar mais para cima, ela vai apontar para baixo, forma que eu estou mostrando aqui para vocês,
tá? Vai ter esse sentido aqui. Porém, ela vai permanecer, claro, com a mesma direção, no caso, né? Direção vertical, certo? Agora, vamos para mais algumas outras considerações aqui a respeito desse fenômeno, tá? É o seguinte, a força magnética, né, que é força magnética, ou também como é chamada, força de Lorentz, né? Força de Lorentz possui as seguintes características. A primeira é a direção dela, né? A primeira é a direção. Ela vai possuir a direção perpendicular em relação em relação ao plano formado pelos dois vetores, pelo vetor velocidade e, vetor campo magnético, tá? Então eu quero que vocês observem exatamente isso daqui, tá? O vetor força magnética ele tem um pezinho aqui em cima do plano formado por esses dois vetores, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu posso pegar o vetor velocidade e trasladar ele para cá, ficando da seguinte forma, ficando assim, tá? E posso pegar o vetor aqui, o vetor campo magnético e trasladar ele para cá também, ficando dessa forma. E assim ele forma esse plano deitado aqui, formado pelos dois vetores, tá? Pelo que vetor velocidade, vetor campo magnético. Então pensem que eu tenho um plano de fato formado, algo assim do tipo, né? Pensem que tenho essa é um plano. Aqui eu vou fazer ele de perfil, né? E a força magnética está em pezinha nesse plano. Aquele eu botei lá na ponta, né? Mas ela pode ir por meio, né? Mas representando na ponta a força magnética, ela vai ficar assim, ó. Então observe, né? Que força magnética tem, né, ela em relação ao plano formado por esses dois vetores, o vetor campo magnético, o vetor velocidade, certo? Então essa é uma das características do vetor força magnética. Ele é perpendicular em relação a esse plano, tá? Perpendicular a essa situação assim, tá certo? Aí se for, aqui no caso é a representação do elétron, do elétron não, do próton. Se fosse um elétron, essa força estaria para baixo aqui, com sentido oposto ao sentido aqui de cima, certo? Agora vamos para mais outra característica que é o sentido, tá? O sentido da força magnética. O sentido da força magnética é determinado pela regra da mão direita, tá? Regra da mão direita não, perdão, esquerda. Regra da mão esquerda.
né? Então, funciona da seguinte forma. Eu vou tentar aqui colocar uma imagem, já que eu volto. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, da regra da mão esquerda. Então, como vocês podem ver aqui, o, o dedo, o dedo polegar vai representar a força magnética. Força magnética. Já o dedo indicador vai representar a, o campo magnético. Campo magnético. O dedo médio, botar assim só médio, vai representar a velocidade da carga que entra com essa direção e esse sentido dentro do campo magnético. Velocidade, velocidade da carga. Tá? Então, essa você pega a sua mão esquerda, coloca exatamente o dedo indicador na direção do campo magnético da figura, né, que lhe for apresentada, o dedo médio nessa configuração e o polegar nessa outra, para vocês identificarem o sentido em que a força magnética ela vai estar atuando, tá? Agora a próxima característica da força magnética que está atuando sobre uma carga elétrica, né, é a intensidade, tá? Que deixa eu só é a intensidade, tá? O que seria a intensidade da força magnética, né? A força magnética ela pode ser muito intensa ou pouco intensa, aquilo que a gente associa como forte ou fraco, né? Chamado também de módulo, né? Então a intensidade ou módulo da força magnética é calculado da seguinte forma: é um valor, né, que vai mostrar se a força magnética está intensa ou, ou não, né, sobre a carga, certo? Então a força magnética ela vai ser igual a módulo da carga, né, vezes a velocidade dela, vezes o campo magnético em que ela mergulhou, vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, o seno aqui entre esses dois vetores, certo? Então é dessa forma, com essa equaçãozinha aqui, que eu calculo a força magnética, certo? Agora vamos em determinados exercícios e em outras situações vocês têm que saber representar simbolicamente quando é que a força magnética ela vai entrar, digamos que ela entre dentro dessa folha aqui ou que ela saia dessa folha, né? Porque nem sempre a gente vai ter situações em que a gente vai ter que desenhar o vetor, como eu fiz lá em cima, mas a gente vai ter que verificar mostrar quando é que a força magnética ela vai estar apontando para dentro do papel, entrando no caso ou saindo do papel. Então a gente vai utilizaremos, né,
que utilizaremos as seguintes representações. Que são essas aqui. Simbolicamente eu represento a força magnética assim, né? Fm. Eu pego esse símbolo e coloco do lado dele esse círculozinho aqui com um pontinho. Quando eu coloco esse círculo com pontinho, eu estou dizendo que a força magnética, né, a força magnética, ela está saindo perpendicularmente do papel. Ela está saindo perpendicularmente do papel. Tá? Deixa eu só, e quando ela está entrando dentro do papel, né? Como que ela é representada? É representada da seguinte forma. Novamente, eu pego o símbolo representatório da força magnética e coloco do lado dele o círculo, só que em vez de botar um ponto, eu coloco um X, né? Aqui. Então a força magnética, aqui, força magnética, ela está penetrando perpendicularmente no papel. Está penetrando perpendicularmente no papel. Tá bom? Daí eu vou, a partir de agora, colocar alguns casos particulares que vão ocorrer sobre a carga, né? E que é muito importante a gente saber em algumas situações. Então, casos particulares. Como primeiro caso particular que eu tenho é esse daqui, ó. Eu vou botar bem aqui o vetor, várias linhas de campo magnético, tá? Essas linhas de campo magnético são linhas de campo magnético uniforme, que como vocês podem ver, estão paralelas entre si, né? Daí eu coloco bem aqui uma carga aqui, Essa carga ela vai estar com velocidade v igual a zero. Esse é o primeiro caso particular, quando a carga está em repouso, né? Primeiro caso, caso A, carga em repouso, quando a velocidade dela é igual a zero. Então ela só está dentro do campo magnético, né? Mas está dentro do campo sem, sem se mover. Só está parada mesmo lá e não se move. Nesse caso, o que vai acontecer com o cálculo da intensidade da força magnética? Então vamos lá. Força magnética
ela é igual a Q, V, B, seno θ, certo? Como ela não está se movendo e a velocidade é igual a zero, então a força magnética aqui vai assumir o seguinte valor: Q vezes zero vezes B vezes o seno do ângulo θ, tá? Se eu tenho esse termo bem aqui, o zero, em, nessas multiplicações, tudo vai zerar. Logo, a força magnética vai ser igual a zero, certo? Ela vai zerar. Então, quando vocês virem de imediato em algum exercício que a carga está parada, não há força magnética mudando o estado de inércia dela. Bom, vamos para o caso B, o segundo caso particular, quando a carga ela é lançada na mesma direção das linhas de campo, né? Então, cargas lançadas na mesma direção das linhas de campo. Das linhas de campo. Então, eu tenho aqui, deixa eu só copiar aqui essas linhas aqui, né? Só copiar pra cá. Novamente, eu tenho aqui as linhas de campo presente, só que a situação vai mudar. Eu não vou ter mais uma carga em repouso, né, como no caso anterior. Não, elas vão estar em movimento. As carguinhas, eu vou fazer aqui uma carga e aqui outra carga, tá? Essa daqui vai estar com velocidade v para cá e essa outra vai estar com velocidade v nesse outro sentido. Então percebam que os vetores velocidade eles estão paralelos e não perpendicular, mas paralelos às linhas de campo. Tem a mesma direção das linhas de campo magnético, como vocês podem estar observando aí, tá? Ambas as cargas. Como é que fica o cálculo da força magnética, né? Quando nesse caso o ângulo θ é igual a 0 graus, né? Eu tenho que o seno do ângulo θ vai ser igual a zero, né? Isso significa que não há abertura aqui, não há ângulo nessa região. Então, jogando lá na equação, né, esse termo bem aqui, o seno de 0 graus é zero, então vai zerar tudo. Então a força magnética vai ser igual a zero. Significa que aqui tem o mesmo sentido do campo. Tá bom? Agora, quando o ângulo θ é igual a 180 graus, eu vou ter que o seno de 180 também vai ser zero, tá? Porém, observe que é essa carga aqui em relação a essa linha que tem esse ângulo. O sentido está para cá. Se nesse caso aqui o sentido
ao mesmo do campo magnético, o sentido aqui é o oposto do campo magnético. É como se a carga nesse sentido, né, virasse um ponteiro de relógio e no sentido anti-horário viesse para cá, fazendo uma grande abertura de ângulo de 160 graus, que é meio círculo nesse caso. Então aqui, né, o sentido é contrário ao do campo, tá? Sentido contrário ao do campo, ao do campo, certo? Então, nesses dois casos, eu tenho o seguinte, que a força magnética vai ser igual a zero, tudo bem? Então, podemos fazer, vou botar bem aqui uma conclusão, o seguinte, que cargas elétricas em repouso, cargas elétricas em repouso ou lançadas na mesma direção do campo ou lançadas na mesma direção do campo não sofrem a ação da força magnética, não sofrem a ação da força magnética. Bem, então eu tenho esses dois casos. Vou mostrar agora um terceiro e último caso, que é o das cargas lançadas numa lançadas perpendicularmente, né, ao campo magnético. Eu tenho um campo magnético uniforme e essas cargas, né, elas vão estar sendo lançadas dessa forma. Então esse é o caso C, né? Cargas lançadas perpendicularmente, perpendicularmente ao campo. Nesse caso, o que que vai acontecer? A carga, ela começa a girar dentro do campo magnético. Como assim girar? Da seguinte forma, eu tenho aqui, né, uma, né, uma parede que vai representar algumas coisas. Deixa eu botar bem que tenho aqui essa situação que vocês provavelmente já têm anotado no caderno, né? Tenho que o campo magnético ele está entrando nesse plano aqui que eu estou desenhando para vocês. Então, ele está entrando aqui de acordo com aquela forma de representação que eu mostrei. E daí, né, a carga ela é lançada aqui e passa por esse plano.
certo? Então eu posso desenhar a carga nesse ponto bem aqui do círculo. Esse círculo é a órbita, digamos que, digamos não, esse círculo vai representar simbolicamente a órbita da carga que foi lançada, tá? Então, o campo magnético ele está assim, tá? A velocidade da carga ela tá assim. E é a partir desse vetor velocidade que a gente pode observar a direção perpendicular dela de movimento. Se o campo magnético está entrando no plano, a carga entrou de baixo para cima, perpendicular, formando uma cruz, né? Chama de cruz, né, no caso. Ou seja, não está paralelo às linhas de campo, como mostrado nas outras situações. Daí, essa carga ela sofre uma força magnética. Então, se ela é lançada de baixo para cima, ela não vai continuar com essa direção vertical. Não, ela é lançada e é desviada por conta da força magnética. E a força magnética vai ficar desviando a carga a vida toda, por ela ter sido lançada de forma perpendicular, tá? Então, a direção do vetor é esse, da força magnética, tá? Então tenho aqui a força magnética, tenho aqui a velocidade da carga e tenho o campo magnético. Que a força magnética ela tem uma direção radial em relação a essa órbita, né? Podemos dizer que é uma órbita da carga. A força magnética ela vai assumir a forma da força centrípeta, tudo bem? Que vai ter a seguinte expressão, ó. Força magnética vai ser igual a mv ao quadrado dividido para R, tá? Essa é a expressão do cálculo da força centrípeta, que posteriormente eu posso estar demonstrando para vocês. Nessa condição em que a força magnética ela tem essa direção radial, aí o que, que vai acontecer, né? A força ela vai ter o valor máximo, ela não vai se anular para zero, ela vai ter o valor máximo, 100%. Porque o ângulo, né, do vetor velocidade em relação ao campo é igual a 90 graus. Tá? E vocês podem ver aqui, ó, aqui está o vetor campo magnético, né? O vetor campo magnético e o vetor força magnética. Ó, a direção deles é perpendicular um em relação ao outro, formando um ângulo de 90 graus, aqui nesse caso. Então, se o ângulo θ é igual a 90 graus, o seno desse ângulo, né, vai ser igual a 1. Aqui, isso significa o quê? Velocidade perpendicular ao campo. Velocidade perpendicular ao campo, tá? Aqui. Então, tem o seguinte, que a força magnética, que é igual a QVB seno θ, vai ser igual ao seguinte, força magnética, QVB vezes 1, força magnética, vai ser igual a QVB somente. Então, o módulo aqui da força ela é máximo, tá? Então, se a força magnética tem essa intensidade que é constante e que também é perpendicular a esse vetor velocidade, como vocês viram na figura, significa que a carga vai realizar um movimento circular e uniforme. Então a força magnética ela vai fazer o papel de fato da força centrípeta e vai agir sobre a carga.
que é essa expressão aqui, tudo bem? Então, nesse caso aqui, vai a força magnética, ela, o modo dela, a intensidade dela é igual a é máxima, e ela vai assumir também a forma da força centrípeta, né? Ela vai assumir a força centrípeta, como eu havia dito aqui. Então eu tenho a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? A força resultante, no caso aqui, né, é a força sobre a carga, que é a força magnética, né, que é igual a m a. A aceleração centrípeta no movimento circular vai ser igual a v ao quadrado dividido por r. Então a gente substitui aqui e vira a força centrípeta, a força magnética, m v ao quadrado dividido por r. Então, em alguns cálculos, a gente vai precisar utilizar essa expressão também. E é isso. Termino aqui a aula de hoje. Tá? E muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.